Estou aqui hoje com o Marcos da Aruba. Hoje ele vai dar uma visão geral de tendências sobre IoT, sobre o que está acontecendo também em tendências de controle de acesso. Acho que é muito importante, porque o Marcos ele convive com isso diariamente. Então, Marcos, obrigado por estar com a gente. Esse nosso CyberTalks ele tem a ideia de passar um conhecimento e também experiências que você convive com executivos. Eu acredito que você trabalha e vê muitos casos que vocês ajudam a liderar e manageriar de uma maneira correta. Então, Marcos, o que você conta das tendências de IoT para a gente? Perfeito. Bom, obrigado, Rafael, pela oportunidade. Gostaria de compartilhar, então, o que a gente ouve muito dos nossos clientes e que no dia a dia, eu diria que são desafios que eles têm para, como um todo, para suportar essa demanda de IoT, o que a gente fala que é esse tsunami de IoT, dispositivos que não são pessoas que se conectam na rede e intrinsecamente todos sabemos que esses dispositivos eles são vulneráveis, baseado numa premissas de limitação e simplicidade até mesmo de hardware e software. Esses dispositivos eles têm vulnerabilidades e que podem comprometer a infraestrutura de rede. Então, na visão da Aruba, a questão muito importante quando a gente considera esse tsunami de dispositivos se conectando na rede é ter a proteção da própria rede, independente da vulnerabilidade do dispositivo. E a Aruba tem hoje uma solução através de software que tem o controle de acesso e a partir da visibilidade desse dispositivo nós temos a capacidade de imputar o que a gente chama de microsegmentação. Isso significa, por exemplo, Rafael, que uma câmera conectada dentro de um ambiente, essa câmera ela vai ter um acesso exclusivamente ao DVR, que é onde a imagem vai ser gravada. Qualquer tipo de comportamento diferente dessa câmera na infraestrutura, o nosso software tem a capacidade de detectar esse comportamento, entender que isso é um tráfego suspeito e a partir daí a gente gera uma ação que pode ser tirar esse dispositivo da rede, desconectá-lo da rede. Não, é muito importante que você falou sobre os pontos também da demanda que, aliás, teve uma demanda muito alta. Então, teve um número significante de IoTs, de conectividade, e também já vou linkar com outro ponto, o controle de acesso. Por quê? Eu falo, minha experiência em Londres, as academias estão adotando Business Center, então você já não vai mais fazer exercício, você também pode trabalhar dentro da academia e com isso para essas empresas tem um certo controle para que essas pessoas possam conectar. Eu falo, eu trabalho de qualquer lugar, então não existe mais o trabalho remoto de casa ou o trabalho somente da empresa. Eu acho que hoje o trabalho é um ponto de internet e o seu computador. E como que aí vocês ajudam as empresas a ter esses controles? Perfeito. Esse é outro ponto, esse é outro desafio bastante importante para o time de segurança. Quando a gente olha os usuários e essa questão principalmente de ambiente híbrido, onde um dia o usuário está na casa dele, no outro dia no café ou no hotel, como você bem colocou, a rede ela deve estar preparada para estar protegida e receber esses usuários de maneira muito efetiva, inclusive contribuir com a produtividade desse funcionário, independente da posição que ele esteja fisicamente. Então isso é um ponto muito importante. E dentro da visão da Aruba, a gente tem uma capacidade, a partir do momento que a gente tem a visibilidade desse usuário, independente de onde ele esteja fisicamente conectado na rede, pode ser através de uma conexão segura, como VPN, ou através do próprio Wi-Fi de dentro do ambiente corporativo. O que a Aruba, dentro desse conceito, o que a Aruba faz é aplicar regras de segurança de maneira efetiva para aquele usuário. Uma vez que conectado na rede, a gente consegue limitar o tipo de acesso ou fornecer um tipo de acesso individualizado. Então isso significa, Rafael, que a gente consegue, a partir dessa premissa, entender quais são as aplicações críticas e que são nobres para aquela empresa e priorizar essas aplicações toda vez que esses usuários se conectam, independente dessa questão física, dessa posição física que ele esteja. E a partir daí, a gente tem total controle de todas as aplicações, uma vez que os nossos equipamentos trabalham com
com a capacidade de DPI, ou seja, uma inspeção de tráfego, a partir do primeiro ponto de acesso do usuário, então a rede ela se coloca protegida porque esse usuário, essa rede vai ter todo o controle desses usuários que se conectam e a partir daí a gente consegue ter a gestão como um todo de todos esses dispositivos. E também mudou muita coisa sobre o trabalho, no sentido de você recrutar pessoas de outro lugar. Como que daí, né, a gente está falando de controle de acesso, porque hoje você também faz o onboarding nessas pessoas, talvez ela não trabalhe no Brasil, eu posso te falar que meu time ele é global. Como que aí a Aruba pode ajudar também? Porque você está falando de controle e eu já te falando assim, o cara vai começar a trabalhar amanhã. Como que a gente auxilia esse controle? Muito, excelente pergunta. A gente tem uma visão muito, eu diria que particular para esse tipo de necessidade e com o nosso software a gente consegue fazer toda a capacidade de automação de usuários que vão se conectar na rede através de certificado digital. Então, como que isso funciona na prática? Por exemplo, uma empresa brasileira contratando um funcionário nos Estados Unidos, esse funcionário ele vai receber ou comprar um equipamento, um notebook, a partir do momento que no nosso software a gente gera um usuário e senha para ele dentro do ClearPass, que é o nosso software de controle de acesso, o ClearPass automaticamente ele vai fazer, através de processos como GPO, o envio de um certificado digital automatizado e esse usuário com Next, ele instala o certificado digital e a partir daí a máquina está totalmente controlada pelo TI corporativo. É muito importante, porque a demanda hoje para esse controle de acesso, eu posso te garantir, na Europa, está na moda. Então, assim, com certeza é uma ótima demanda. Aliás, na Europa eu posso compartilhar que a demanda para profissionais está difícil e com isso, para a gente ter controles fora das nossas barreiras territoriais, fazem com que a gente tenha que ter controles de uma maneira de software e também de hardware para que você tenha esse controle desse usuário. Excelente. E um ponto importante é que esse controle através do certificado digital, que é muito interessante, Rafael, se caso essa máquina, por algum problema, algum incidente, ela for perdida ou roubada, automaticamente a gente tem a capacidade de, através do ClearPass, revogar esse certificado digital que está instalado na máquina e a partir daí nenhuma informação corporativa vai ser disponibilizada naquele equipamento, ou seja, a informação confidencial ela está totalmente protegida. Então esse é o mecanismo que a gente utiliza para atender esse tipo de demanda. E para fechar, prometo, na parte de serviço, como que as empresas podem considerar a Aruba como um parceiro na parte de serviço, já que a gente tem uma grande demanda para também gerenciar toda a parte de serviços da Aruba. A Aruba está oferecendo serviço ou está para começar em termos de cloud ou até mesmo gerenciamento de usuário, talvez trabalhando com as equipes de infraestrutura, já que hoje estão escassas. Perfeito, Rafael. Eu acho que o que a gente chama, ouve muito de NaaS, que é o Network as a Service, é muito comum e a Aruba está preparada e a gente tem dentro do nosso modelo de comercialização também um portfólio de venda como serviço, é chamado de GreenLake for Aruba, e dentro desse portfólio o cliente pode adquirir a nossa solução desde um simples access point, um switch, ou até mesmo essa solução mais robusta de segurança, pagando de forma mensalizada e recebendo inclusive todo o apoio do ponto de vista de sustentação dessa infraestrutura. Obrigado, ótimo papo com você, adorei. Acho que para quem está procurando aí controle de acesso, eu acho que procurem o pessoal da Aruba, eles estão aqui para nos ajudar. Obrigado. Muito obrigado, Rafael.